Isso mudaria muito a nossa vida cristã. Muito mesmo. Se ofendeu um colega, uma colega no trabalho, você foi grosseira como funcionário, você tratou mal a empregada, aí você chega e marido, desculpa, viu? Eu estava muito cansado, porque eu trabalhei muito, fiquei 10 horas no consultório, cheio de problema psicanalítico, e aí eu descarreguei em você desculpa. Esse sinal visível de que, se eu acredito, Deus perdoa. Então Deus é um sacramento. Não é só o padre, não. Só que a igreja, quando era clerical, ela privilegia os nossos atos, né? Os 7 atos, nos quais, exceto um, que é o matrimônio, que é realizado pelos leigos, todos os outros são sacerdotais. Até agora. O único sacramento que não é realizado pelo clero é o sacramento do matrimônio. Esses são os esposos que realizam. Então, aquele esposo, aquela esposa, ao dizer que eu te aceito, etc., naquele momento, os dois mostram que Deus os ama realmente e os envolve na graça e no sacramento. É nesse sentido, sacramento. Mas também, todas as vezes que vocês se disserem mutuamente que se amam, vocês são sacramentos. Então, a gente deveria tirar um pouco essa ideia que o mundo da graça é um mundo utópico só. A graça nos envolve o dia todo, a vida toda. Não só aqueles momentos solenes do sexo sacramento, né? Qualquer instante da nossa vida, desde que nós sejamos um sinal visível de que há uma ação invisível de Deus. Guardando essa definição, você pergunta, aqui é um sinal visível? Ah. Agora eu perdoo com a boca fechada. Lá dentro do coração. Vamos chamar isso de sacramento. Ninguém viu? O sacramento necessita uma visibilidade. Seja um sinal que os nossos sentidos percebam. E, para o sacramento da graça, que saibamos e queiramos que eles sejam, indiquem a presença de Deus. Eu acredito que Deus realmente está presente nesse gesto. Então é sacramento. Então é na fé. Eu não vejo Deus. É na fé. Então o sacramento, no sentido teologal da palavra, que invade os nossos dias todos. Para um que crê, ele vive continuamente na graça sacramental. Então a graça sacramental não é aquela que você recebe quando você confessa, também ela, nem só quando você comunga, também ela, nem só quando você casa, também ela, nem quando eu fui ordenado, o bispo alemão tacou o Espírito Santo alemão em cima de mim, entende? Mas não só. Todas as vezes que qualquer sinal visível, para quem tem fé, ele manifesta que Deus realmente está atuando, nós estamos no mundo do sacramento. Então, a igreja é o grande sinal salvífico. Então, se não é, é porque ela não está realizando o que ela deve ser. Aí vem agora a nossa palavrinha final. Quando eu penso na igreja, eu coloco sempre 3 ideiazinhas importantes para a gente refletir. Doutrina, liturgia e disciplina. Doutrina são os ensinamentos. Aquilo que a gente aprende, ensina, fala, prega, seria o mundo da doutrina. A liturgia é o mundo da oração, o mundo da celebração, é o mundo das relações pessoais com Deus, na mística, etc. E a disciplina é a organização. Paróquia, comunidade, etc. Então, a igreja é sacramento da graça, quando essa doutrina visível, que eu estou falando, explico, escrevo livro, eu leio a catecismo, essa doutrina mostra para mim que as pessoas que leem e aprendem percebem que Deus está presente aí que é o sacramento. Eu faço uma teologia que não toca ninguém, não é sinal de nada. É discussão entre nós dois teólogos lá em cima, na abstração abstrusa. Então, essa doutrina não faz parte do mundo sacramental. É bem violento isso. Mas assim pensou. Então, o ensinamento da igreja não existe por ele. Não existe um catecismo pelo catecismo. O que existe é que aquele ensinamento seja um sinal visível de que eu lendo, aprendendo, conhecendo esses conhecimentos, esses me fazem perceber a presença de Deus, a experiência de Deus. Então é graça.
Então é sacramento. Então toda doutrina na igreja, todo ensinamento na igreja, visa a que nós encontremos nele o sinal da presença salvadora de Deus. Fora disso, é como estudar matemática, não tem nada errado. 2 mais 4 não vai converter ninguém. Então pode ser, e eu acho que isso foi um grande equívoco da teologia, durante o tempo ela virou matemática. Bonita, interessantíssima, para quem estudava matemática. Agora, não servia quase nada como sacramento, realmente, no sentido da igreja. A igreja não era sacramento da salvação com a sua doutrina. Muitas vezes até o contrário. Ela gerava o contrário. Gerava raiva, gerava não aceitação. Então é uma coisa muito delicada. É preferível não falar, não explicar uma doutrina, do que ao explicar e falá-la, ela provocar o efeito oposto. Porque ela quer ser sacramento. A doutrina não vale por ela na igreja. Outra coisa é na química. Se você erra a química, você mata a pessoa. Deu um remédio errado, morreu. Então é importante, um remédio vale por ele mesmo. Os conhecimentos empíricos valem por eles mesmos. Porque se eu errar é um perigo enorme. Agora, os ensinamentos da igreja, não. Eles não existem por eles. E nem a verdade existe por ela mesma. A verdade, no sentido joaneico da palavra, não é o sentido nosso grego, nem da filosofia. Verdade é a percepção do projeto salvador de Deus. É essa que salva. Essa é a única que interessa. Então, nós teólogos temos que colocar muita carapuça na cabeça. Se aquilo que eu escrevo e falo na minha zoomia que eu estou falando para vocês agora não é sinal da presença de Deus, essa teologia não vale nada. Mesma coisa a liturgia. Mesma coisa as orações. Mesma coisa os grupos de oração. Mesma coisa o retiro santo Inácio. Tudo isso existe como sinal da presença da graça de Deus. Agora, o mais difícil é a disciplina. E aí estão os problemas mais graves. Isto é, elementos institucionais que deveriam e talvez foram pensados como sinais da graça, se transformaram em sinais da desgraça, da não graça. Então têm que ser mudados. Agora, há vezes que demora muito a descobrir isso. Às vezes descobrem séculos a descobrir. Eu vou dar um exemplo bem forte. Quando os negros foram trazidos ao Brasil, quando eles chegavam ao Brasil, eles eram marcados a fogo e batizados. Quando batizavam, o dono marcava, como fosse um gado, com um ferro quente, marcava, esse negro é meu, e foi batizado. Então o sacramento do batismo foi unido com a consciência do início da escravidão. Então esse sacramento não é de graça, é de desgraça. Você quer que esse negro depois seja piedoso. Não é possível. É isso que é interessante. Então nós temos que fazer muitas vezes várias reconversões quanto à disciplina, isto é, aqueles elementos da exterioridade da igreja que só tem sentido como celibato, como dizer que a mulher não pode ser sacerdotisa, só tem sentido se essas realidades significam a presença salvadora de Deus. Agora, se significa machismo, outros preconceitos, outras visões antropológicas, outras filosofias, aí já é diferente. É muito grave essa questão. Agora, é muito difícil no concreto, porque precisa de tempo, às vezes, para discutir. Porque alguém pode achar, não, isso é salvífico, por isso, por isso, por isso. E, às vezes, a gente pode provar que já não é mais salvífico, então essa disciplina não tem sentido. Toda disciplina eclesiástica, toda norma da igreja que não for salvífica, ela não tem sentido. Porque ela só existe como sacramento da graça. Assim acaba o Libânio. Amém. Pois não. Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma sugestão e falasse sobre o purgatório. Ok.